É Marcos capítulo 4. Eu vou fazer essa primeira leitura do verso 35 ao verso 41, que diz assim: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo. Assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos, e levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no dizendo-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Muito bem. O nosso momento agora é... Você não achou ainda? Acharam? Misericórdia. Viu, Bárbara? Tem idade que não é legal chegar. A gente ouve de atravessado, né? É Marcos. É quase que idêntico Marcos e Atos. Olha só. Marcos 4, tá? Lendo esse episódio. Gente, o nosso assunto hoje é assim, deve pegar alguns e outros vão pensar sobre isso com mais critério, mas essa pergunta que os discípulos levantam. O versículo 41, sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é este? Quem que é este? Quem foi de igreja evangélica aqui que nasceu, cresceu dentro de escola bíblica dominical? Alguém tem lembrança da imagem de Jesus? Em algum quadro, em algum fantoche, alguma revista? Alguém ficou com alguma imagem em mente? Não? Não? Dos calendários, né? Aquela figura. Uhum. Alguém mais lembra? Porque tinha antigamente, ainda se usa, né? Flanelógrafo. Daí colocava-se os discípulos, tinha a pessoa de Jesus. Isso é contando histórias. E a criança cresce com algumas dessas referências. Depois começa a ouvir cânticos a respeito dele. Depois começa a repetir os cânticos, às vezes sem ter um discernimento. Depois ingressa num estudo mais aprofundado, seja numa faculdade, seja aqueles que se envolvem com teologia.
estuda um pouquinho da história e começa a vê-lo como um revolucionário, como uma personagem que marcou a história, enfim, tem todo um processo até você descobrir quem é este, né? Que os discípulos andaram com ele, viveram com ele, em alguns momentos tiveram a presença de ele estar dormindo, sossegado no barco, mas ainda não tinham o conhecimento. Quem é Jesus? Quem é Jesus para você, para mim, para nós? Quem é? O que ele representa na sua vida? Que conhecimento que você tem a respeito dele? São perguntas que eu estou levantando exatamente para pensarmos. É aquela pessoa da qual a Bíblia descreve e eu cheguei num conhecimento, ou é a pessoa que você se relaciona de fato, amando, beijando, tocando, admirando, dizendo palavras de amor? Quem é ele? Quem é este? Então vamos lá, capítulo 5, foi estudo de quinta-feira passada, e aqui nós vamos agora ver de uma outra forma o capítulo 5, porque esse moço a qual o Senhor se aproxima dele, ele já sabia quem era. Então nós vamos levantar aqui alguns questionamentos. Por exemplo, deixa os questionamentos para depois. Capítulo 5, a partir do verso 1. E chegaram à outra margem do mar, à província dos Gadarenos, e saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro 2 sepulcros, um homem com espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre, de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou. Isso, até aqui. A diferença que nós relatamos, por exemplo, em Jó, se referindo ali à pessoa de Deus, a Trindade. Lógico que quando falamos de Deus, Jesus, Espírito, falamos da Trindade. Ali em Deus, Jó dizia assim: antes eu te conhecia de ouvir falar. Então, até o capítulo 38 de Jó, você vai ver que o conhecimento que Jó tem a respeito de Deus é de ouvir falar, é de ler sobre e ter um conhecimento amplo. E dentro do conhecimento lógico, justifica-se, né? Eu me justifico, eu não sou como os demais homens, eu sou reto, eu sou justo, até o momento em que o Senhor se manifesta a ele, trazendo revelação de quem é o Senhor. E lá no 42, então, nós temos aquela frase, né? Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. E o texto lá, sempre acontece isso. Tanto em Jó, quanto em Isaías, quando Isaías vê o Senhor assentado num alto e sublime trono, qual é a reação imediata? Eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de homens de impuros lábios. Da mesma forma, Jó. Eu me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Então, essa aproximação do Senhor Jesus, ele cai por terra toda a nossa jactância, orgulho, o grande eu, né, que eu formo de mim mesmo,
né? O jeito que eu encaro a diferença, eu sou melhor do que os demais. É impressionante o apóstolo Paulo quando ele diz assim: dos pecadores eu sou o principal. Por quê? Porque eu conheço Jesus. E se eu conheço a luz que vem próximo a mim, me mostra de fato quem eu sou. Então, esse estudo mostra o seguinte: nós vivemos aqui no Brasil uma coisa que dá nojo. Facebook é só gente falando de Deus, tanto é que eu parei. A gente pregando 3 minutos, 5 minutos, e é assim, não tem nem como você abrir mais determinadas coisas. Tem uma gama de pregadores falando dele de uma forma que discussões, pensamentos, ideologia, enfim, uma série de situações que não tem nada a ver com a pessoa de Jesus. Quem é ele? Tá? Então, aqui, esse moço, quando viu Jesus ao longe, é o verso 6, correu e adora. Adoração. Eu conheço. Eu passei a conhecer. Mesmo com 2.000 demônios, Jesus é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e Ele é digno de toda a adoração. Os olhos foram abertos para uma realidade espiritual. Depois, evidentemente, vem a obra, né? Esse Deus é maravilhoso, aquele que começa a boa obra, Ele é capaz de fazer ou completar isso. E aqui então começa esse processo, tete a tete, face a face. E, bom, vamos na sequência que nós já voltamos a isso. Versículo 7. E clamando com grande voz disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque ele dizia: sai desse homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? Ele respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E andava ali, pastando no monte, uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo permitiu. E saindo daqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000, e afogou-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram e anunciaram na cidade e nos campos. E saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus e viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. E os que aquilo tinham visto, contaram-lhe o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. E começaram a rogar-lhe que saísse do seu território. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhe qual grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis qual grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos maravilhavam. Isso, nós trabalhamos o texto quinta-feira passada, abordando exatamente essa obra que Jesus fez na vida dele. O que nós queremos voltar aqui é no versículo 15, foram ter com Jesus e viram. O que eles viram? O endemoniado, o que tivera legião, assentado, vestido e em perfeito juízo. E temeram, ou seja,
Agora, esse que encontrou-se com o Senhor Jesus, que teve uma libertação, com quem que ele se parece? Com a própria pessoa do Senhor Jesus, assentado em perfeito juízo, limpo pela graça do bom Deus. Conhecer Jesus, só de ouvir falar, nós podemos fazer disso inúmeras religiões. Leio sobre, sei do que ele fez, sei do seu poder, posso até entrar nessa corrente de orar, de abrir uma igreja, de fazer menções, de ter um grupo. Isso é a coisa mais fácil que se tem de fazer. Porém, o fato de conhecer, de ter uma vida transformada, é somente aqueles que têm os olhos abertos para isto. Aí nós temos o seguinte: o que eu quero fazer a partir desse momento? Senhor, eu quero estar contigo. O versículo 18 diz: e entrando ele no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Eu quero estar contigo. É muito fácil hoje prender as pessoas dentro da igreja, dentro de uma religião, dentro de uma doutrina, e daí a pessoa fica escravo do sistema. Agora, conhecer Jesus significa atingir um estado de libertação. Eu quero estar com Ele, eu quero andar com Ele, eu quero falar com Ele, eu quero ter uma experiência dia a dia com Ele, independente de onde eu estiver, seja batista, presbiteriano, católico, testemunha de Jeová. Testemunha de Jeová é complicado, né? Complicado, desculpa aí, né? Porque aí desvirtua totalmente a questão da pessoa do Senhor Jesus Cristo, só fica em Yahvé e não a pessoa de Cristo. Tem um livro que esse eu vou indicar, não sei se alguém conhece, já leu, já viu. O Jesus que eu nunca conheci, de Philip Yancey. O Billy Graham, ele diz no seu comentário o seguinte: não há escritor no mundo evangélico que eu mais admire e aprecie quando se fala de Philip Yancey. Tem o livro Maravilhosa Graça, tem um livro, ele é bastante impactante, o outro livro dele, mas este aqui, mas tem um outro ainda, que eu esqueci o livro, se de repente até o final eu lembrar, mas é assim, quando você começa a ler isso aqui, você fala assim: eu não conheço essa pessoa. Da intimidade, de um relacionamento íntimo e tão próximo, falando de uma grandeza singular, colocando Jesus realmente na posição que ele sempre deveria e deve estar. Tudo acontece na história antes de Cristo e depois de Cristo. Ele é um marco. Ele é um marco na nossa vida, na nossa experiência. Então, conhecer Jesus vai muito além daquilo que nós vamos ver agora, tá? Os textos, acredito que muitos já conheçam, mas eu estou falando de relacionamento, intimidade com estas verdades, ok? Então, nós vamos lá para Isaías capítulo 9. Isaías capítulo 9.
Vamos ler o verso 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Isto. Um dos cursos que mais cresce no Brasil é a psicologia. Por quê? Porque as pessoas têm necessidade de conversar. E ninguém tem mais tempo de ouvir a conversa do outro. Então, paga-se para o outro me ouvir. Não vou falar de alguns detalhes, mas eu creio nisto aqui. Quem é Jesus para você, para mim? Ele é o maravilhoso conselheiro. Que na hora que o seu marido não é aquilo que você criou uma expectativa a respeito desse outro, e você está só. E mesmo um profissional que você vai falar, vai abrir o seu coração, você vai estar só. Esse Jesus que a Bíblia descreve não é apenas a palavra maravilhoso conselheiro, mas é o que está por trás dessa palavra de fato. Melânia, como é que é o nome da sua cunhada? Eu não gravei o nome dela. Como é que é o nome dela? Não vou gravar ainda assim. É muito difícil esse nome dela. Né? Sim. Conversando com ela e dizendo a respeito de que é o melhor amigo que ela tem. Ela pode falar com ele, que ele vai ouvir, que ele vai responder e que vai trazer alívio às suas angústias. É a pessoa do Senhor Jesus. É Ele. E é muito interessante nós pensarmos o seguinte: eu não estou falando para o pastor e ele está me ouvindo. Não, eu estou falando com uma pessoa que, além de estar me ouvindo, está me acolhendo. E tem um desejo enorme de saber o que está dentro do seu coração para que ele possa agir. Jesus nunca foi intrometido na vida de ninguém. Intrometido é religioso. Jesus, ele é claro quando lá em Apocalipse é dito: eu estou à porta e bato, se alguém abrir, eu entro, eu ceio com ele, eu passo momentos com ele, eu quero estar com ele. Ana ficou anos sem ter filho, mas teve um determinado momento que ela vai, ela chora, ela mostra a sua angústia. A minha angústia é essa: eu quero ter filho. E o Senhor ouve a sua oração, e o Senhor responde a sua oração. Eu não vou falar que é o problema, e também não entra dentro do nosso assunto isto muito, mas assim, verbalize, fale com ele, feche a porta do seu quarto, se for necessário 1 hora, 2 horas, 3 horas, fala: Jesus, eu não aguento mais essa situação, Jesus, ouça, eu estou angustiado sobre isto, eu não sei mais o que fazer sobre esse assunto, por favor, vem em meu socorro e me ajuda. Porque Ele é maravilhoso conselheiro. Você vai ter essa experiência seguramente, quando você entrar nesse processo. Ele é isto, não é porque está escrito apenas, como se não bastasse, mas Ele é isto. Ele é o maravilhoso conselheiro. Ele é o Deus forte que, não vou me ater a isso, Ele é o Pai da eternidade, Ele é o príncipe da paz, porque eu quero ir mais adiante, Só vou citar também João 14:6, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Mas eu quero ir para Hebreus,
para a gente ter algo assim mais de busca, sabe? Não ficar apenas no raso, de ir mais além. Hebreus capítulo 7. Hebreus 7. Nós vamos ler aqui apenas 2 textos. Hebreus 7, o 25 e o 26. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Isto, essa aí é um texto bastante conhecido e é assim, chegou a ele aquele homem com 2.000 demônios, a sociedade toda despreza, todas as denominações despreza, toda a sociedade despreza, mas quando a pessoa chega a ele pode salvar perfeitamente. Não importa o quanto de doença há, ele pode. É a mesma situação de Zaqueu. Está lá com situações, com problemas, mas fica lá em cima daquela árvore. Jesus está passando. Olha, hoje me convém posar contigo na sua casa. Tá? E aqui nós temos esse quadro então. Ele pode salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus. Versículo 26. Porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. Esse conhecer, né, o que ele é, aqui nesse texto 26? Ele é o sumo sacerdote, é com ele que eu vou falar, é com ele que eu vou expressar todo o meu sentimento, tudo aquilo que me apavora ou que me angustia. Então eu posso falar perfeitamente porque ele é o sacerdote. O sacerdote tem aquela função, ele ouve e leva a Deus. Por isso que no versículo anterior, vivendo sempre para interceder por eles. Então ele é o sumo sacerdote. Continuando diz assim, ele é santo. O que significa isto? O que é santo? Dá a impressão que se ele é santo eu tenho que ficar distante. Não, à medida que eu me aproximo dele, vai aparecer de fato toda a minha sujeira. Porque ele é santo. E só vou citar aqui, vocês conhecem, mas Romanos 5 vai dizer claramente que, mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por mim, por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, à medida que você se aproxima, à medida que você abre o seu coração, à medida que você revela tudo aquilo que você tem nojo, verbaliza, fale com ele, o que vai acontecer aqui? Sabia de tudo isso, filho? Isso está estampado aos meus olhos. Eu quero você. Eu quero me relacionar com você. Eu quero te abraçar. Eu quero te levar em lugares altos. Eu quero te... Sabe aquela expressão que a gente já decorou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus? Ele, de uma forma indireta, ele dizendo assim, sabe onde eu vou te levar? Para um lugar que mesmo com o mar agitado, eu deito numa almofada e durmo, porque o Senhor está no controle de todas as coisas. É para esse lugar que eu quero te levar. Não é para dentro da igreja, não é para movimentar as coisas, não é para falar dele e não me conhecer, não, é para ter relacionamento. Ele é santo, e sendo santo, ele nos abraça
porque ele também estende aí, ele compartilha da mesma natureza do Pai. O texto continua dizendo o seguinte: santo inocente. Quando você fala uma bobeira no meio da roda de escarnecedores, você está perdido. Porque a malícia está estampada. É brincadeira, é zoeira o tempo todo. Aqui ele é inocente, ele vai ouvir, ele vai estar atento com a maior inocência do mundo. Não estou aqui para condenar você, porque isto não é minha função, né? Isso reporta João 3. Eu não vim condenar o mundo, mas eu vim salvar o mundo. Então, inocente. E depois, imaculado, não tem mancha, não tem sujeira, separado dos pecadores. E aí vem uma coisa que nós desconhecemos. Ele é mais sublime do que os céus. Tem gente que passa toda uma vida indo para a igreja, dando dízimo, orando, fazendo corrente de oração, por uma única razão, com medo de ir para o inferno. Ou seja, nunca conheceu aquele que é mais sublime do que os céus. Onde eu estiver, onde você estiver, uma vez que você está crucificado com Cristo, você vai estar no lugar mais sublime do que os céus. Mais sublime do que os céus. Então, eu gostaria de despertar a igreja, essa comunidade, não ficar apenas na superfície de ter tudo isso muito bem claro no conhecimento. Jesus cura? Cura. Faz milagres? Faz milagres. Ouve a nossa oração? Ouve. Ele é o caminho? Sim, ele é o caminho. É verdade? Não, tudo isso está escrito, nós sabemos. Mas despertar para isto. Ele é uma pessoa de relacionamentos, de intimidade, de sentar, de te ouvir, de te acolher. Aquela expectativa às vezes que você tem que a sua mãe vai te acolher, ou que o seu pai vai te acolher, ou que alguém, o seu amigo vai te acolher, e isto não acontece, pois em Jesus é totalmente diferente. Ele vai te acolher. Ele vai te abraçar. Lembro-me do pastor Antônio Abuchaim. Eu o abraço, eu o beijo, ele é o meu tudo. Por isso do cântico, meu tudo é Cristo, meu tudo é Cristo. Nada mais me falta, sua graça me basta, meu tudo é Cristo. Amém? Amém. Vamos orar. Senhor, aquilo que nós, ou nos falta habilidade para transmitir, que Teu Espírito venha sobre cada um agora, Senhor, despertando essa pessoa mais sublime do que os céus. Abra, Senhor, o entendimento, por misericórdia. Que aqui, Senhor, nós também tenhamos pessoas que possam estar no terceiro céu, ouvindo coisas inefáveis, de intimidade, de relacionamento, de estar, Senhor, na Tua presença. Que aqui mesmo, Senhor, assim como João na ilha de Pátimos,
toda a figura do teu Filho amado Jesus, tudo o que Ele é, o Cordeiro Santo. Abra os nossos olhos, Senhor, para isto. Livra-nos dessa situação rasa, Senhor, a informação superficial, mas eu quero pedir isto para esta comunidade, para as vidas que estão nessa disposição, Senhor, de conhecer o Teu Filho mais e mais, amá-lo mais e mais, e ter uma porção, Senhor, disso que é mais sublime do que os céus, de tê-lo como de fato maravilhoso conselheiro. Não há lugar mais seguro para estar. Senhor Jesus, me perdoe, nos perdoe, porque apesar de toda essa revelação contida na Tua palavra, me perdoe pela negligência de tempo, negligência de busca, negligência de desejar o Senhor, que me sustenta, que me guarda, que me faz dormir, que me faz acordar, que me dá respiração, que cuidou quando eu tinha 2 anos de idade, quando tinha 10, que me cuida todos os momentos. Me perdoe pela negligência de não Te desejar como o Senhor merece. Abra os nossos olhos, Senhor. Que o nosso conhecimento não seja apenas de ouvir falar. Abra os meus olhos. Abra os olhos da Tua igreja, Senhor. Abra os nossos olhos, Senhor, por misericórdia. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém.